Boa noite já, né? Um prazer estar aqui, conversar com vocês. Contem sempre comigo, tá? Peço desculpas que o slide eu arrumei um monte de coisa e não arrumei aqui o título, né? Mas agora vou, sem dúvida nenhuma, Unicamp com todo orgulho, né? Bom, a cirurgia de catarata, sem dúvida nenhuma, foi uma das grandes evoluções da medicina, né? Acho que todos nós que fazemos cirurgia de catarata sabemos quanto isso é bacana, quanto a cirurgia ela é resolutiva, como o oftalmologista se identifica com a cirurgia de catarata, como oftalmologia para muita gente é igual à cirurgia de catarata, né? E isso vem de muito tempo, né? A gente tem registros já de antes da Idade Média da cirurgia de catarata sendo feita, não nos modelos modernos, né? Mas com o cautery, com simplesmente você luxar o cristalino lá para trás, né? Mas assim, essa fase inicial, você não pensava em lente intraocular. A gente vai discutir biometria, então a gente vai discutir lente intraocular. Mas houve uma época onde simplesmente você tirar aquele cristalino opaco do caminho já seria o suficiente. Até que alguém, em algum momento, começou a falar sobre, olha, errado, tem alguma coisa faltando aí, tem alguma coisa que não bate quando a gente faz a cirurgia. A gente precisa pôr um substituto óptico e resolver essa questão óptica da cirurgia de catarata. E a questão da lente intraocular, ela veio pensando no quê? Em você corrigir a transparência de meios, você corrigir os erros refracionais resultantes daquela remoção, daquela lente natural, né? E eventualmente reduzir a dependência do óculos, tá? E dentre as diversas tentativas que se houve, então em algum momento se tentou colocar simplesmente um pedacinho de vidro dentro do olho. Não se tinha um material para fazer isso, né? E aí, reza a lenda que o Harold Ridley, durante muito tempo, ficou procurando, né? E aí, não sei se é história quando eu digo história tipo lenda, etc., né? Mas falam que o Harold Ridley, ele ficou com a ideia da lente circular, depois que um aluno da graduação, no final de uma cirurgia de catarata, eles faziam intracapsular, perguntar para ele, tá, mas você tirou uma coisa, você não vai pôr nada no lugar? E isso fez ele ficar pensando e ficar buscando isso, até que o Harold Ridley, que era um médico que ele tratava de pilotos, né, da Força Aérea Inglesa, né, que tinham se machucado durante a Segunda Guerra, né, ele teve a ideia. Qual que foi a ideia dele? Poxa vida, esses pilotos, eles têm estilhaço de permaglass, né, que era o vidro que recobria o cockpit dos aviões, né, tinham estilhaços dentro do olho que eram inertes, que ficavam lá sem, sem nada, né? Então, você, você se propõe, então, a colocar alguma coisa desse material, e foi quando ele veio com o desenho de uma lente intraocular. E aí vem a nossa primeira pergunta, né? Tá, beleza. Propôs a primeira lente intraocular. Como que eu escolho o grau, tá? Não sei se vocês alguma vez tinham se perguntado isso, eu acho muito interessante essa ideia, né? E o que que o Harold Hitler fez? Ele tentou simplesmente reproduzir a curvatura do cristalino, tá? Ele fez as medidas, viu quanto que era a curvatura do cristalino e tal, fez uma lente igual com um material novo, né? Obviamente isso não deu certo, né? Os primeiros casos dele ficaram miopia de -20, tá? Por quê? Porque, obviamente, muda a constante, né, o N, né, o índice de refração do material, você tem que mudar completamente a curvatura, você tem que ter um grau diferente na lente, né, uma dioptria diferente naquela lente, ou você tem que fazer uma lente que resulte na mesma dioptria que o cristalino teria naquela condição normal dele, né, e que esse índice de refração ele precisa se reproduzir eventualmente no olho mesmo, né? Então isso é algo para ficar atento que as pessoas não se davam conta, né? Então ele fez uma correção dos cálculos e ele partiu então melhorando a curvatura da lente, tal, corrigindo isso, ele chegou numa miopia ao redor de -1, né? Mas ainda assim os resultados eram muito variáveis, muito incertos, né? Essa aqui é uma imagem que eu encontrei na internet aí, né, da primeira lente, um paciente, você cortando, olhando por baixo, né? Isso aqui, então, a íris está em cima, você está olhando a lente por trás, como se estivesse olhando do vítreo para frente aqui, né? Então, acho muito interessante essa imagem, tá? E no começo, a ideia de você fazer a lente era você
restaurar a refração básica. Então, o pessoal começou a calcular lente com um grau de mais ou menos mais 19, né? Olhando a curva de Gauss, você acertaria, você ficaria perto do grau correto numa porcentagem boa dos pacientes, menos naqueles pacientes que fugissem, né? Mais que dois desvios padrões. Então, 5% dos pacientes ficavam com refração ou mais 5 ou menos 5, diferente da refração original, da refração que você estava pensando em restaurar, né? E daí você viu que não precisava disso, que você poderia evoluir com isso e começaram a surgir inúmeras fórmulas, que é o que a gente vai conversar um pouquinho aqui, tá? A primeira fórmula que a gente precisa entender, porque ela dá uma série de pistas para a gente do que está acontecendo. A gente, quando quer fazer de cabeça, mais ou menos, se aquela lente está certa ou está errada, é uma fórmula que a gente pode usar, tá? É a fórmula do SRK, né? SRK e depois a evolução dela é SRKT, né? SRK é a inicial dos autores, Sanders, Heslaff e Kraft. Tá? Em 1971 eles propuseram, tá? E aí é uma fórmula, ok, ela tem bons resultados nos olhos de tamanho médio, de 22, 24,5, tá? Ela vai errar nos olhos pequenos para menos, vai errar para mais nos olhos grandes, tá? Mas já era um avanço, você começava já então a pensar em acertar o grau e resolver o grau do paciente, tá? O poder da lente, então, como que você calcularia? É a constante da lente, aquele númerozinho, né, que vem o A, né? Então, C18,3, C19,3, C18,7, qualquer coisa assim, menos 2,5 vezes o axial, ou seja, para cada milímetro de axial, você vai mudar o poder da lente em 2,5 dioptrias, menos 0,9 vezes a ceratometria, o K. Então você faz a curvatura da córnea e aí você faz a conta e você vai chegar no grau perto da lente. Esse é um jeito de você mais ou menos ter uma ideia. Você pega qualquer paciente, você vai olhar ali, você vai ter uma ideia. Você vai, assim, você não vai acertar o grau da lente exato, mas você viu uma lente, você fala, puxa, mas será que esse paciente é 23 mesmo? Você pode fazer essa conta rapidinho ali, você vai ter uma ideia. Se chega, sei lá, 23,5, 24, alguma coisa ali perto, beleza. Agora, putz, você fez a conta por essa forma, deu uma lente de 28, você está com 23, opa, vamos rever tudo porque alguma coisa está fora, provavelmente, tá? Mas, mas assim, é uma fórmula para a gente ter na cabeça quando a gente quer resolver, tá? E aí vem uma questão, né, que todo mundo fica se perguntando, puxa vida, mas para o meu paciente, essa fórmula vai funcionar bem, vai funcionar mal? E aí vem uma coisa importante de vocês saberem. Todas as fórmulas, elas convergem no olho médio, tá? Todas vão funcionar bem para o olho ali 22, 23, 24 milímetros, tá? E vão começar a ficar ruim quando você vai para os extremos, tá? Por que isso? Porque a constante ela é calculada e classificada num olho médio, num olho de tamanho médio. Tá? Então, quando você sai disso, você, obviamente, você vai aumentando a sua possibilidade de erro aí, tá? Então, esse gráfico é um gráfico muito interessante para a gente falar de biometria. Quando você olha para a ceratometria, é a mesma coisa. Ceratometria ao redor de 44, você vai acertar na grande maioria dos pacientes. Quando você vai indo para os extremos, isso vai piorando bastante. A câmara anterior, mesma coisa. A câmara ali com por volta de 3 e pouquinho, é bom. Fora disso, todo mundo começa a errar, tá? Por quê? Porque você se baseia num olho míope, né? Quando você olha a lente, é a mesma coisa, todos vão para o médio. O olho médio é tranquilo. O olho que foge da média é onde começam os problemas, é onde a gente começa a ter problema, tá? Isso aqui é uma coisa que muita gente tinha no consultório, muita gente tinha como colinha, né? Quando que você vai escolher uma fórmula, quando você vai escolher a outra? Você vê que ali que no olho de 22 e 26, todo mundo acerta, tá? Quando você vai para os olhos extremos, você vai tendo maiores ou menores erros, tá? E você vê que aqui ainda nem tem as fórmulas mais modernas, né? E aí até a gente tinha esse tipo de colinha, como que você vai fazer, tá? Mas, na verdade, nenhuma dessas fórmulas é muito correta, tá? E as pessoas continuaram a procurar cálculos cada vez mais precisos, né? E hoje a gente olha para fórmulas mais modernas. Na verdade, a maior parte das fórmulas mais modernas são fórmulas de regressão, e aí você pode fazer várias formas de regressão. Uma delas, que tem muita gente usando, é tentar usar a inteligência artificial para te ajudar nessa regressão. O que que é isso? Você começa a ter um monte de resultado de biometria, você começa a ter um monte de LIU, e daí você tenta juntar as duas coisas, você deixa o sistema aprender como ele vai gerar a melhor lente. Então, você está falando para ele qual foi a lente que pôs, qual foi a refração que sobrou, qual que eram os dados biométricos,
e aí a inteligência artificial vai pensando, né? Então o Bart ele não conta muito para a gente como é, né? Tem uma caixa preta aí, mas ele provavelmente usa algum tipo de regressão na fórmula dele para acertar mais. O Rio, que ele já fala que ele é uma fórmula de inteligência artificial que depende realmente de dado, depende de ter um monte de paciente, e o Rio ele tem, acho que mais de 100 mil olhos na fórmula dele atualmente, tá? Boa parte dessas fórmulas aí estão, como eu falei, são baseadas nesses grandes números de olhos aí, né? O Bart ele usa dado de mais de 60 mil olhos, o Rio, mesma coisa, tal, né? A Bart é uma fórmula que acho que todo mundo conhece, né? O jeito mais fácil de você entrar é procurar ali o site da Ásia Pacífico, né? É onde eu normalmente uso, mas hoje na site da Escars tem, daí você tem até o Multifórmula lá, que eu gosto bastante, né? Tem alguns aparelhos, né, como a EOMaster, que já vem com essa fórmula, tá? Essa é uma das fórmulas que acaba todo mundo preferindo, porque ela é bastante precisa, tá? Ela funciona tanto com dado EOMaster como do Lenstar. A gente não tem essa resposta boa com outros biômetros. Na verdade, a gente precisa retestar essa fórmula, retestar os biômetros, tá? Eu não me lembro ter tido nenhum tipo de problema com outros biômetros, né? E aí o que eu acabo usando, que eu tenho alguns pacientes que acabam fazendo, é, o Argus funciona bem, da Alcon, o da Heidelberg, né, o Antherium, também eu vi funcionando bem, e o Pentacan, AXL, se não me engano, tem um negócio, mas tem um Pentacan que tem biômetro, também não vi problema, não me lembro de ter tido nenhum problema. É uma forma que funciona bem. Uma das formas que tem de você checar, né, se a biometria está boa ou não, é você checar com outros aparelhos, né? Então, por exemplo, a Rio RBF é uma boa fórmula, né? Ela trabalha justamente com essa questão de reconhecer padrões, correlação entre as medidas, e ela faz um cálculo para você. Ele foi desenvolvido a partir das leituras do Lenstar. Então, isso é importante a gente lembrar sempre. Obviamente, os aparelhos tendem cada vez mais a convergir, né, a chegar no mesmo valor de medidas, tá? E medida hoje é a principal questão para uma boa biometria. A fórmula, vocês vão ver, vai ter uma diferença mínima no final de uma para outra, tal, mas acaba não fazendo tanta diferença assim como ter uma medida o mais precisa o possível, tá? A Rio, uma questão, ela foi projetada para usar o target plano, né? Ela não foi usada, não foi projetada para os outros targets, tá? Mas você pode, eventualmente, a partir do plano, fazer o cálculo de quanto você quer, lembrando, né, que o valor da lente é igual a 2/3 da refração. Então, se você quer deixar -2, você vai ter que colocar uma lente +3. Você pode fazer essa conta aí, eventualmente, tá? É, a Rio ela tem uma coisa interessante, que ela avisa se é um olho conhecido ou não, se está dentro dos casos que ela conhece ou não. Quando não conhece o caso, ela está inferindo, pode não ser tão verdade, tá? Pode não ser tão correta assim, tá? E eles estão expandindo a fórmula, né? Já tem a fórmula para os olhos extremos, né? Mas até onde eu saiba, o Rio não finalizou, não, ainda está como se fosse beta ainda, tá? A forma do Olsen, ele funciona bem com os aparelhos que são tipo High Trace, né? É uma das formas que o pessoal fala de você corrigir, né? Porque ela corrige por cada pedaço do olho. Essa é a proposta deles, tá? Tem umas formas de você usar o cálculo, mas eu normalmente não uso, porque você tem que pagar em tese se você não está usando o aparelho que inclui essa fórmula aí, tá? Ele inclui diversos outros aparelhos, né? E ela é menos sensível, né, à alteração de medida da câmara anterior, da espessura da lente, ela cria uma constante nova, uma constante C, né, para tentar determinar. No final das contas, boa parte dessas lentes, a grande questão é você determinar onde a lente vai ficar em relação à córnea, em relação à retina. É o que a gente chama de Effective Lens Position, ELP, né? Esse é um parâmetro muito importante e que, na verdade, você está adivinhando, né? Você está chutando, porque vai ter fibrose da cápsula, vai ter cicatrização, vai ter o tamanho da rexis, tudo isso vai contribuir, tá? O que tem de perspectiva, né, é as novas formas, o Hoffer e o Holliday estão fazendo uma fórmula de quinta geração aí, né, que vai levar em conta sexo e raça, né, você já consegue eventualmente usar, quem tem o IOMaster 700, é uma das fórmulas disponíveis lá. Tem a salada super fórmula, né?
que na verdade é uma fórmula que você vai incorporar diversas fórmulas numa equação só. Ele vai fazer uma modelagem 3D, então baseada em tese em inteligência artificial, para melhorar esses cálculos, tá? Normalmente eu não costumo usar essa fórmula em específico, mas é uma que é interessante a gente saber que tem, né? Levando em conta as medidas que você tem, tá? Hoje em dia, onde você olharia para tentar ter melhor dado biométrico? Se a gente for ver, a grande maioria dos pacientes vão ficar perto do zero, né, entre 0 e 0,25, metade, de 0,25 a 0,50, 80%. Se a gente for para até 0,50 até 0,75, eventualmente, de desvio, você vai ter 92, 95%, tá? Mas você vê que todas as fórmulas chegam perto disso, e além disso, você começa a ter problemas, né? E mesmo nos casos onde você começa a tentar fazer correção no paciente que tem um olho maior, eventualmente alguma coisa, né? Que é essa questão de Wang-Koch aí, tá? Que você faz uma correção para o tamanho do olho, é, você ainda tem um erro considerável nesses olhos aí, tá? Hoje em dia a gente fala das fórmulas, né? A gente vê que a Barrett e a Hill são fórmulas que são bem interessantes, são fórmulas que a gente acaba usando de maneira meio universal, tá? O que que a gente pode fazer, né? Você pode comparar fórmulas diferentes. Normalmente, nos olhos bons, as fórmulas vão convergindo. Todas começam a apontar para o mesmo alvo, né? Às vezes a diferença é pequena, 0,25 para mais, 0,25 para menos, e aí você vai escolher, né, dentro daquelas que você tem, qual que seria a melhor para aquela. Se tiver discrepância, se estiver dando diferença de uma dioptria, eventualmente, dentro de uma lente para outra, volta para ver o que está acontecendo. Provavelmente deve ter alguma coisa fora do padrão dos exames, alguma relação entre câmara anterior e córnea, câmara anterior e tamanho do olho, alguma coisa tá estranha, vale você rever, principalmente se você estiver pensando numa lente mais avançada, numa lente que precise de maior precisão. Outra coisa que você pode fazer é consultar o LIB, né? Você faz um tempo que não tem uma atualização, mas tem as constantes otimizadas para cada aparelho, os próprios usuários que vão refazendo isso. Vale a pena sempre dar uma olhadinha, ver se tem alguma atualização para você acertar o seu dado, tá? Você pode fazer uma melhoria dos seus resultados. Recomendo para todo mundo isso, né? O meu resultado não vai ser igual ao do André, com certeza. Eventualmente, o tamanho da Rexis minha vai ser diferente da Rexis dele. Uma Rexis pequena vai empurrar a lente para trás, você vai hipermetropizar. Uma Rexis grande, a lente vai anteriorizar, vai ficar um pouco mais míope. Então, você precisa levar isso em conta na hora do seu cálculo. Então, daí você vai olhar, eu vou escolher o primeiro positivo, o primeiro negativo. Vai depender disso, por exemplo. Você tem que fazer uma correção, um ajuste seu. Então, vale a pena pegar resultado periódico dos seus olhos e daí você vê o quanto que qual foi a tua refração proposta, quanto ficou de refração, e você fica fazendo uma correção a longo prazo, tá? E aí, depois de um tempo, você pode ficar ajustando a própria constante já para não precisar ficar refazendo o seu cálculo em todas as lentes, tá? Você pode simplesmente fazer uma tabela e tentar separar o tamanho de olho, o tamanho da esferometria tal, e ver a correção e começar a corrigir para o segundo olho tal. Tudo isso são métodos para melhorar a correção. Uma hora a gente pode conversar sobre isso, mas é bom você ter seus dados anotados, você fazer a anotação periódica, periodicamente você volta naqueles seus pacientes e faz a média para ver se você está acertando ou se está errando. É bom você ter a cerometria para você poder ver se você não está induzindo um astigmatismo maior que precisa ser corrigido. A gente, em geral, começa corrigindo o astigmatismo por volta de 0,2 e pode reduzindo, né? E aí vale você olhar, né, para fazer o cálculo do SIA, S-I-A, né? A Surgically Induced Astigmatism, o astigmatismo induzido pela cirurgia, tá bom? Bom, mas tudo isso de fórmula é importante, mas se a gente não tiver uma boa biometria, uma boa ceratometria e medidas outras, né, profundidade de câmara anterior, curvatura posterior da córnea, benção da córnea, você começa a ter um risco muito maior de ter algum tipo de erro, né? Então lembrar que cada erro axial, né, vai dar mais ou menos 2,7 dioptrias na refração, 2,5 na lente, né? Mesma coisa, profundidade de câmara anterior, raio da córnea,
poder da córnea, tudo isso precisa ser corrigido eventualmente, tá? Por que que a gente não chega no zero, né? Porque tem o limite para a precisão do cálculo, né? É a raiz quadrada do erro de cada medida. Nenhuma medida é exata, ela é uma média de medida. Então, você tem um desvio padrão. Então, a córnea, e aí tem a própria escala dos aparelhos, né? Então, a córnea você consegue medir de 0,25 e 0,25 dioptrias. O axial é de 0,1 e 0,1. O ACD é mais ou menos 0,2, tá? E isso você acaba tendo uma acurácia limitada. Além disso, tem a questão das lentes. As lentes, elas têm uma margem de erro na refração. Se você medir todas as lentes, vocês vão ver que assim, a lente que está lá com o label, né, com a etiqueta 25, ela não é exatamente 25, ela pode ser de 24,5 a 25,5. Então a gente às vezes se mata com esse monte de coisa para fazer cálculo e a lente pode não vir no grau perfeito, no grau exato, e isso está dentro do aceitável para as agências reguladoras da lente, né? Então, isso é uma coisa que vale a pena a gente entender e saber. A gente tem que fazer tudo o mais perfeito possível para tentar chegar o mais perto possível do grau que você tem. Mas a gente ainda assim pode ter surpresas eventualmente, tá? Mas aí a gente tem que tentar melhorar as nossas medidas, foi o que eu falei. Biometria ultrassônica, se não tiver outro jeito. Se, se tiver o mínimo de condição, tem que fazer ela com imersão. Você já tira a possibilidade de você comprimir, apertar o olho, né? E aí, se possível, a biometria ótica sempre, né? Isso seria o ideal, tá? Levar em conta, né, que você tem que olhar para a média de comprimento, olhos maiores, olhos menores, isso tem que chamar a atenção, e quando tem diferença entre um olho e outro, tá? É outra pista que você tem, tá? A biometria com ultrassom, assim, se tem menos dependência do operador, não tem a questão de apertar o olho, né? E o paciente consegue, se tiver um mínimo de visão, olhar para a luzinha que a própria sonda projeta, tá? A biometria ótica tem a vantagem de ser não contato, pode ser feito por um técnico, mas ideal que você esteja perto, que o seu técnico seja muito bem treinado. Você tem a possibilidade de conseguir ter certeza que aquela medida é aquela mesma. A repetibilidade é grande do aparelho. Então, você olhou lá, o aparelho tem que medir mais ou menos a mesma coisa várias vezes, né? E tem uma vantagem, né? E ele mede, em tese, na mácula. Então, você sabe que você tem a medida até onde te interessa, até onde está focando, tá? É considerado gold standard, né? Então, você tem um erro, uma resolução melhor do que do ultrassom, né? E você mede, isso é uma coisa importante lembrar, a reflexão do EPR. Isso já dá uma diferença para a medida quando você faz biometria de imersão, por exemplo, ou qualquer biometria, tá? Na medida de biometria ultrassônica, o que reflete é a primeira interface da retina. Então, você tem mais a espessura da retina quando você faz a biometria óptica. Então, se você quiser converter de um para o outro, você precisa somar 0,25 milímetros, né, 250 micras, que é mais ou menos a espessura, considerando que você está fazendo a espessura da região da mácula, pro, na biometria óptica em relação à biometria ultrassônica, tá? Na biometria ultrassônica, você soma 0,25 para ter a conversão, vamos dizer assim, né? Isso é importante da gente lembrar, né? Aqui é o que a gente está falando, tá? Na prática, o que a gente faz essa somatória da medida aí, tá? Os aparelhos hoje trazem um monte de medidas, né? Isso é interessante da gente saber, né? Mas a gente não precisa, obviamente, disso. A gente tem como pegar em medidas muito boas com menos que isso, tá? A única vantagem vai ser da ultrassônica quando você não tem uma boa transparência, né? Uma catarata mais densa, alguma coisa do tipo, você tem que lançar a mão da ultrassônica. Além disso, né, medida de ceratometria também é bastante importante, né? Então você tem que começar da ceratometria preferencialmente automatizada. Se é um astigmatismo maior, você tem que partir para a topografia e eventualmente você vai precisar saber a curvatura posterior, né? Que é o único jeito de você ter realmente um bom poder óptico da córnea e você conseguir fazer essa correlação e saber onde está a posição mesmo da lente, né? Então, a gente normalmente mede a curvatura anterior da córnea, a gente supõe a córnea à medida posterior, né? Então, a córnea ela é considerada uma lente fina, tem um monte de questões aí, mas o importante é a gente saber, né, que você está meio que adivinhando o poder da córnea. A gente não tem certeza do poder da córnea, só se a gente fizesse realmente uma aberrometria, e aí isso tudo é muito mais complexo, né? A gente teria que levar em consideração tudo isso para ter um poder óptico verdadeiro. Então,
as fórmulas acabam tentando corrigir, começam a considerar os pontos mais centrais, que é onde importa, que é por onde os raios vão passar e por onde vai estar o centro da lente. Então, eles consideram que ali é o mais importante, tá? O ideal é você ter pelo menos dois métodos diferentes, um que faça uma análise quantitativa e um qualitativa, ou seja, uma imagem, né? Quando você tem uma fazer histórica, você precisa ter a topografia, tá? Quando que você vai ter que olhar para coisas diferentes, né? Se o CAMED for menor que 40 ou maior que 47, se o paciente tem cirurgia refrativa prévia, né? Se tem uma diferença maior que uma dioptria entre os dois olhos, se o astigmatismo corneano é diferente do refracional, se o diâmetro da córnea é menor que o normal, tá? O Holliday propõe isso aqui, né? Então, você faz a cerotometria, se for tórica, precisa ir para uma topografia. Se o paciente tem alguma coisa de superfície de olho, você precisa tratar, tá? Para poder ter uma medida mais precisa. Se você suspeita que possa ter ceratocone, alguma ectasia, se já tem cirurgia prévia, qualquer coisa do tipo, você vai precisar também de uma tomografia. E daí o cálculo que você vai fazer na topografia, quando você vai pôr uma lente que não tem doença da córnea, você pode ir numa calculadora de tórica normal. Se você tem alteração e você fez tomografia, você vai para uma calculadora que permita você usar a superfície posterior, né? Sempre que tem cirurgia refrativa ou tem uma ectasia, você vai ter uma distorção daquelas medidas, tá bom? Lembrar, né, que qualquer incisão vai modificar a córnea, então por isso você precisa saber calcular a sua chia, tá? E aí, eu vou, já por conta do tempo, né, eu vou pular aqui umas coisas que a gente tem que lembrar. Acho que isso é importante, tá? Uma coisa que todo mundo fala, né? Você fez o cálculo da lente, quanto que você corrige se você precisar pôr a lente no sul, tá? Então, acho que vale ter essa tabelinha aqui na cabeça, né? Mas quanto maior o grau, mais você vai ter que reduzir. Para a lente de grau mais baixo, você não vai precisar reduzir tanto na lente, não vai ter problema, né? Então, você não vai ter tanta miopização, tá? Isso vale muito você diminuir para os olhos maiores ali, tá? Essa parte aqui eu já comentei basicamente, né? Atualmente a gente tem essa questão da curvatura posterior da córnea, né? Que a gente precisa levar em conta que você tem uma curvatura, um astigmatismo em geral contra a regra na lente posterior. Então, se você faz uma conta do seu astigmatismo, está olhando para o astigmatismo anterior da córnea, ele já é contra a regra, ele vai ser maior. Se ele é a favor da regra, o resultante vai ser provavelmente menor, você não precisa corrigir tanto assim, tá? Mas aqui eu queria encerrar, né, com esses slides aqui, que acho que isso é muito importante, tá? A fórmula não corrige a medida ruim, então você tem que ter uma boa medida. A qualidade da sobiometria é o mais importante. Seu filme lacrimal precisa estar estável, você precisa ficar um tempo sem lente de contato, você tem que ver se o paciente está fixando, se você pegou realmente na mácula e otimizar as medidas, né, pelo cirurgião, né? Você precisa ver se a fórmula está calculando para o target que você quer. Às vezes você quer míope, ele está no zero, você quer zero e ele está, alguém mudou por algum motivo, então tem que checar isso, tá? Sempre que tiver alterações de medidas, né? Então, olho muito grande, olho muito pequeno, curvatura fora do padrão, câmara anterior fora do padrão, reveja, vê se está tudo certo, tá? Volta para isso e tem que falar para o paciente: olha, se tudo correr bem, o seu grau vai ficar entre meio para mais, meio para menos. Essa é o que a grande maioria pode te oferecer, tá? As fórmulas são boas, tá? Hoje a gente tende a usar muito a Barrett. A Kane é uma fórmula bem interessante para paciente que tenha alterações aí de córnea, né? Então, ceratocone, por exemplo, a gente olha bastante, tá? E eu acabo usando bastante por conta dessas fórmulas mais modernas. Elas estão no site da ESCAS de cálculo de lente, então vale a pena olhar lá para saber, tá bom? Esse aqui seria qual que seria as fórmulas que você usaria, né, de acordo com o tamanho do olho, né? Mas vocês veem que aqui o material final ali, se a medida não for consistente, você tem que esperar para medir, tá bom? Para finalizar, então, faça a sua melhor medida, compare entre as fórmulas modernas, né? Então, por isso eu gosto de usar a multifórmula da ESCAS, ela consegue mostrar, né? Paciente com doença da córnea, muita atenção, porque isso faz erro. Paciente com RK, por exemplo, tem flutuação. Paciente com edema de córnea, que tem edema de córnea, que tem glutata, por exemplo, pode ter edema no começo do dia, e isso vai dar diferença na tua ceratometria no final das contas, né? Isso é muito mais tranquilo para a gente quando as fórmulas estão dando parecidas, né?
A gente compara as fórmulas para ver se tudo dá certo. Quando isso acontece, é muito mais tranquilo para a gente, né? E acho